Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Nós cremos que estamos caminhando no caminho certo, na rota certa, estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia de papel, seu caderno de anotação, se desconectar de tudo, lembrando que esse tempo não substitui o seu tempo na igreja. É importante nós estarmos em comunhão. É um tempo de aprendizado, mas a igreja é fundamental para todos nós. Hoje a nossa base bíblica está em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Enquanto você abre aí, lembrando que a primeira referência nós lemos juntos, as outras nós damos um pause, você dá um pause no vídeo, leia na sua Bíblia, solta o vídeo e a gente continua, ok? O tema de hoje: o trabalho em equipe, a importância da união de forças. Nós precisamos trabalhar em equipe e unir as nossas forças para alcançarmos o objetivo de pregarmos o Evangelho aqui nessa terra, o objetivo de implantarmos a cultura do céu na terra. E só conseguiremos fazer isso se nós trabalharmos em equipe. Vamos orar para nós começarmos esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará na nossa vida e através de nós. Abençoa a nossa vida e tudo que é nosso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que outros também sejam abençoados. Hoje nós precisamos aprender a importância de unirmos os nossos dons, talentos, habilidades para trabalharmos como equipe na extensão, propagação do reino de Deus na terra. Quando nós nos unimos, o meu talento completa o seu, sua habilidade completa a minha, os seus dons se unem aos meus e a gente forma uma equipe poderosa para trabalhar para Jesus nessa terra. Então nós somos totalmente dependentes uns dos outros para executar bem a missão que nos foi confiada. Vamos ler então a nossa base bíblica de hoje, Êxodo 18, do 13 em diante, que diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo estás em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Este texto é poderoso demais, muito autoexplicativo, mas nós vamos trabalhar um pouquinho nele. Mas ele é poderoso demais para nos mostrar a importância do trabalho em equipe. Nós precisamos entender que o ministério hoje ele vai muito além do púlpito, muito além da pregação, muito além do louvor que acontece nos cultos, vai muito além. Se nós precisamos amadurecer uma igreja, nós precisamos entender
que requer mais do que uma pregação de um culto e o louvor, o que acontece ali no púlpito, no altar. Hoje nós precisamos de muitas pessoas envolvidas para alcançarmos outras pessoas. A gente demanda de diversas capacidades diferentes para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus continue. E dificilmente nós vamos encontrar tudo que nós precisamos em uma pessoa só. Dificilmente nós vamos encontrar todas as capacidades que a igreja precisa para avançar em uma pessoa. Dificilmente. Por isso nós precisamos de uma equipe de trabalho para alcançar o objetivo. Por isso nós precisamos de uma equipe firmada e consciente que quando nós trabalhamos juntos, unimos as nossas forças, os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos, nós alcançamos os objetivos. Eu quero que você leia, por favor, Efésios 4, 11, 12 e o versículo 16. Olha só o que está dizendo aí. Deus separa pessoas. Por que Deus não colocou todos esses dons na mesma pessoa, ou deu essa mesma função para a mesma pessoa? Apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Por que Deus não colocou tudo isso em uma pessoa só? Não, mas Deus concedeu uns, outros. Você vê que Deus vai para nós trabalharmos em equipe, unidos, juntos, para aperfeiçoar os santos. E aí fala que o corpo bem ajustado, consolidado, coopera para o aumento e a edificação da igreja, de si mesmo, em amor. Então, quando a gente trabalha em equipe, nós estamos sendo edificados, estamos cooperando para a nossa própria edificação, para o nosso próprio crescimento. E a melhor evidência da importância do trabalho em equipe é Jesus. Ele não fez nada sozinho. Ele trabalhou, ele formou uma equipe, trabalhou junto com a equipe, com seus discípulos. E todo o sucesso que aconteceu e acontece na missão que Jesus ensinou foi porque ele não fez nada sozinho. A responsabilidade não ficou só nos ombros de uma só pessoa. Você não pode carregar a responsabilidade sozinho, mas você também não pode deixar o seu líder, o seu pastor, carregar a responsabilidade sozinho. Todos nós podemos dividir o peso da responsabilidade. Todos nós precisamos nos sentir parte do ministério, parte da missão, parte do trabalho na obra de Deus. Todos nós precisamos fazer parte. Todos nós precisamos ter esse sentimento. E esse texto que nós lemos de Êxodo 18 é uma lição muito poderosa para nós, que Jetro, sogro de Moisés, ensinou para ele, para mim e para você. Então essa questão de alguém que carrega ou outros que deixam alguém carregar todo o peso sozinho, isso traz consequências. Vamos ver no texto. Consequências daquele que faz tudo sozinho ou daqueles que deixam alguém fazer tudo sozinho. O texto fala assim, ó: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Olha só, o dia inteiro esperando para ser atendido, julgado, aconselhado, porque só uma pessoa fazia. Moisés queria atender a todos, um desejo legítimo. Preciso dar atenção de todos, eu preciso dar atenção a todos, eu sou um pastor, eu preciso cuidar de todo mundo. Que desejo maravilhoso, mas impossível de ser realizado. Impossível de forma saudável de ser realizado. Todo mundo sai prejudicado aqui. O sogro de Moisés, ele falou que foi bem claro: não é bom o que você está fazendo. Parece bom, parece uma boa intenção, eu preciso atender todo mundo, eu preciso cuidar de todo mundo, eu preciso pastorear todo mundo. Não, Moisés, não é bom o que você está fazendo. Não é bom o líder fazer tudo sozinho.
Não é bom você deixar o seu líder, o seu pastor fazer tudo sozinho. É uma estratégia equivocada. A intenção é boa, mas a execução não é. A estratégia não é boa. O texto vai continuar percorrendo, o versículo 18 vai falar: desfalecerás tu. Você não vai conseguir, você vai se cansar. Você vai morrer, você vai adoecer. O desfalecimento do líder, ele perde a força, o ânimo, a saúde. Isso é muito prejudicial, porque a Bíblia mesmo vai dizer: fere o líder, o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Então, se o líder enfraquecer, a igreja enfraquece. Se o líder desanimar, a igreja desanima. Se o pastor for ferido, a igreja se dispersa. As ovelhas se dispersam. Por isso nós precisamos cuidar. Você, enquanto liderado, precisa cuidar do seu líder. Você, enquanto ovelha, precisa ajudar o seu pastor. Mas você, enquanto líder, deve se permitir ser ajudado, porque senão você vai desfalecer. Senão o seu líder vai desfalecer. E não é isso que nós queremos. Mas o texto continua ainda no versículo 18. Tanto tu como este povo que está contigo. Só o líder não poderá dar atenção pessoal, como em consequência disso, as necessidades das pessoas não serão supridas. E isso vai causar fraqueza e desânimo nas pessoas. Ela vai ficar ali o dia inteiro. Nós já fomos em lugares que tivemos que esperar. Talvez lá no banco, quando a gente tem que esperar, tá lá uma plaquinha: limite máximo de espera 15 minutos. A gente fica 1 hora, a gente já fica agoniado. No hospital, quando a gente está esperando para ser atendido, demora, chega um caso de emergência, passa na nossa frente, a gente já fica agoniado. Imagina esse povo aqui no sol, da manhã até o pôr do sol, esperando para ser atendido. O povo ficava revoltado. Gerava sentimentos que não precisariam ser gerados. Gerava desânimos, gerava fraqueza, porque quando Moisés fosse atendê-los, o raciocínio deles já não estaria bom por conta do cansaço. Ele já não estaria raciocinando de forma integral, de forma inteira. Ele não iria se dedicar inteiramente porque estava cansado. É um ser humano. Então, é um prejuízo tanto para quem faz sozinho, quanto para quem deixa fazer sozinho. O povo também sofre. Então nós não podemos, como líderes, fazer nada sozinho. Mas enquanto liderados, não podemos ver os nossos pastores, os nossos líderes carregando um peso e não fazer nada para suprir. E não fazer nada para ajudar. O texto continua: isto é pesado demais para ti. Um trabalho pesado vai fazer com que o líder se sinta incapaz, desqualificado, porque ele não vai conseguir executar. Quando chega o final do dia, Moisés talvez pensasse: eu não devia ser líder, eu não tenho capacidade de ser líder. Mas não é questão de capacidade, é questão que ele está cansado e já não consegue corresponder, porque nós deixamos fazer sozinho. Nós deixamos o nosso pastor, o nosso líder fazer sozinho. E aí sentimentos de incapacidade, de desqualificação vêm sobre ele pelo simples fato do cansaço, ele não conseguir executar com excelência o trabalho que ele foi chamado para executar. Mas por quê? Porque ele está fazendo sozinho. Mas por quê? Porque nós deixamos ele fazer sozinho. Ninguém foi ali para segurar o peso com ele. Então, isso mata muitos líderes. Muitos líderes desistem. Muitos pastores abandonam porque estão fazendo sozinho, porque foram deixados sozinhos. É pesado demais. Não dá para fazer sozinho. E aí, continua. Tu só não o podes fazer. Trabalhar sozinho minimiza. Torna pequena a nossa capacidade. A nossa capacidade reduz a nossa efetividade para cumprirmos a missão. Eu era tão efetivo, mas é tanto trabalho que eu não consigo executar. Eu fico incapaz. E aí eu minimiza a minha capacidade por tanta coisa que eu preciso fazer.
Mas por isso que o sogro de Moisés direto falou: você não pode fazer sozinho. Eu quero te dizer uma verdade. Eu, como pastor, não consigo fazer sozinho. Você, enquanto líder, não consegue fazer sozinho. E nós, enquanto liderados, não podemos, estou batendo muito nessa tecla, não podemos deixar os nossos líderes e pastores sozinhos. O modelo de Deus é a união de forças. Propõe a unidade nas nossas forças. E aí eu quero te apresentar ou falar para você os benefícios do trabalho em equipe, para todos. O sogro de Moisés falou: ouve as minhas palavras e que Deus seja contigo. Moisés, representa o povo perante Deus e leva suas causas a Deus. Moisés, você precisa buscar a Deus, porque às vezes o líder fica tão ocupado com tarefas que deixa de buscar a Deus. Com tarefas que podiam ser executadas por outras pessoas, que ele deixa de buscar a Deus. Um líder sem Deus é um líder sem direção, ele está morrendo aos poucos. Um líder que não busca Deus, ele está perdido. Mas por que isso acontece muitas vezes? Porque tem tanta coisa para fazer, tantas pessoas para ajudar, tantas tarefas para executar, tarefas normais que precisam ser executadas na igreja, que ele deixa de buscar a Deus. Isso não quer dizer que os liderados não devam buscar a Deus, mas o líder ele precisa estar constantemente conectado a Deus. O líder, a busca do pastor deve ser muito maior do que qualquer outra pessoa. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Infelizmente, muitos líderes, muitos cristãos terminam longe de Deus por estarem ocupados demais com a obra de Deus. Leia, por favor, Atos, capítulo de número 6, versículos 3 e 4. Olha o que os discípulos estão falando aí. Eu preciso de pessoas para fazer isso. Nós nos consagraremos à oração e à palavra. O líder ele precisa da direção. Alguns trabalhos nós precisamos de pessoas para executar por nós e para nós. Você precisa se levantar para executar, para que o seu líder busque mais a Deus. Quanto mais de Deus os nossos líderes tiverem, melhor nós seremos. Mais direcionado nós seremos. E aí, por quê? Porque o texto vai continuar, olha aí, versículo 20. O Jetro falou para Moisés: quando você buscar Deus, você vai ter uma direção. Aí você vai ensinar os estatutos e as leis. E vai fazer com que essas pessoas saibam o caminho e a obra que devem fazer. Então você não precisa fazer tudo, Moisés. Você vai buscar a Deus. Quando você tiver a direção de Deus, você vai passar para essas pessoas que estão te ajudando. Eles vão passar para as outras pessoas. E a obra de Deus vai acontecendo. Um líder só pode nos dar a direção, os estatutos, se ele os tiver. Se ele estiver buscando a Deus. Como é que alguém que não tem direção vai dar direção para outro? Impossível. Então, através de uma equipe, muitas pessoas podem ser formadas na instrução de Deus, simultaneamente, se os nossos líderes tiverem tempo para passar com Deus. Moisés, você precisa de tempo com Deus para direcionar esse povo, Moisés. O seu líder, o seu pastor precisa de tempo com Deus. E aí entra a nossa vida para ajudá-lo nisso. Mas quais são essas pessoas que vão ajudar? Como nós que precisamos ajudar, trabalhar em equipe na igreja, como nós precisamos ser? Olha só que interessante. Homens capazes, procure dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. É muito interessante esse texto. Aqui quando fala de homem, para nós homem e mulher, ok? Pessoas que de verdade, tementes a Deus, que aborreçam a avareza. Então, nós precisamos ser pessoas que buscam se qualificar para ajudar na obra de Deus. Qualificar, não estou falando de uma faculdade. Se você fizer e deve fazer, parabéns. Mas as qualificações que o texto pede
temente a Deus, seja de verdade, não seja alguém de mentira, seja alguém leal, seja alguém íntegro, não seja alguém que aparenta ser, não, seja de verdade, mas seja alguém que aborreça a avareza. O que é isso? É alguém com um coração generoso, seja de tempo quanto de recursos. Seja alguém que aborreça a avareza, alguém que não pensa nas suas coisas ou nas coisas dessa terra primeiro. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia vai dizer que o maior inimigo não é o diabo. Nós não podemos dividir o nosso coração com o diabo, mas muitos cristãos tentam dividir o coração com Deus e as riquezas. Então, nós não podemos ter essa divisão no nosso coração. Então, nós precisamos nos qualificar temendo a Deus, sendo de verdade, tendo um coração totalmente com Deus em primeiro lugar, para que nós possamos ser essas pessoas que poderão ajudar os nossos pastores e os nossos líderes. Agora, deixa eu compartilhar com você os benefícios que a gente vai ter quando cumprirmos o trabalho que nos foi delegado. Quando a gente conseguir executar a missão de Deus. Olha, não tem prazer maior quando isso acontece na nossa vida. Jetro falou: põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, de 50, de 10, para que julguem este povo. Tanto o líder deve delegar, quanto o liderado deve aceitar autoridade e responsabilidade. Então, o líder, ele delega autoridade, deve delegar autoridade e responsabilidade para os liderados. Mas os liderados também devem aceitar a autoridade que lhes foi delegada e a responsabilidade que lhes foi confiada. O grande desafio hoje é as pessoas aceitarem a responsabilidade. Ninguém quer responsabilidade. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho só recebendo. Não, meu irmão. Deus não nos chamou para isso. Todos nós devemos aceitar e assumir a responsabilidade. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Só os assuntos graves serão levados à pessoa que está em autoridade acima de nós. Assim será mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. Olha só, bem-estar do líder. Você vai estar cuidando do seu líder quando você ajudá-lo. Você só então poderás suportar. De outra forma, infelizmente nós vemos um tempo em que muitos pastores têm tirado a própria vida. Não suporta, é impossível suportar o peso da obra. Sem a ajuda de muitas pessoas, ninguém pode suportar. Então você estará cuidando do bem-estar do seu líder quando você assumir a sua responsabilidade. Você estará cuidando da saúde do seu líder quando você assumir a sua responsabilidade. Não só a do líder, mas o texto continua: e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. O bem-estar da igreja. Nós estaremos mantendo a igreja saudável quando assumirmos a nossa responsabilidade. Porque lembra, se o Moisés fazer tudo sozinho, o povo desfalece. E Moisés também. Mas se dividir, tu poderás suportar e o povo vai voltar em paz. Bem-estar para o líder e bem-estar para a igreja, para o povo. Olha, isso é muito importante. Existem muitas igrejas doentes porque as pessoas não assumem responsabilidade ou o líder não delega, quer fazer tudo sozinho, o pastor quer fazer tudo sozinho. Adoece os dois, é impossível. Agora deixa eu te falar algumas verdades fundamentais do reino. Toda pessoa é um líder em potencial. Todos nós temos uma capacidade sobrenatural dentro de nós. Deus pode fazer qualquer pessoa um líder. Um exemplo disso é a equipe de trabalho de Davi. Pessoas endividadas, rejeitadas, abandonadas, fugitivas, se tornaram grandes homens, grandes líderes, grandes servos. Então, nós
nós precisamos entender essa verdade. Todos nós temos um potencial. Todos. Você tem um potencial dentro de você. Como é que eu vou descobrir? Quando nós somos ministrados, logo estamos prontos para ministrar outros. A ministração e o ensino, ela deve ser transferida. O pastor, o líder, ministra, a gente transfere. Isso nos faz crescer. A gente transfere as pessoas que estão abaixo de nós, as células que a gente tem, que a gente participa, que a gente lidera, os ministérios que a gente faz parte. Aquilo que a gente é ministrado, a gente ministra outros. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai crescendo. É o mesmo exemplo que Paulo, eu leio, por favor, 2 Timóteo 2:2. É o princípio que Paulo deu a Timóteo, que você ouviu de mim, você passa para outro aí. O que você está ouvindo, você transfere. Porque se nós ficarmos retendo, a gente não cresce e impede o crescimento de outros. E quando a gente faz isso, nós ajudamos na vida saudável da igreja, porque nós estamos criando uma rede de relacionamentos entre as pessoas dentro da igreja. Quando você começa a cuidar, a ajudar alguém, ministrar alguém, os próprios membros vão permitindo que isso aconteça, toda a igreja se torna saudável. Entenda uma outra verdade do reino. Todo cristão deve cuidar, deve assumir uma responsabilidade pela vida de alguém, deve ajudar uma pessoa na caminhada cristã. Todo cristão. Todo cristão. A tarefa da grande comissão, lembra de algumas aulas atrás? E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, não é só para os líderes, é para todo cristão. Então, o que eu tenho que fazer? Aceitar o compromisso como membro de uma equipe, como membro da igreja, que é uma equipe para cumprir a grande comissão. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu posso fazer isso? Assistência semanal nos cultos e participando das reuniões que eles são convocadas. Tem culto durante a semana, culto de oração das mulheres, dos homens, tem lá o culto semanal, escola dominical, culto domingo à noite. Se eu quero fazer parte dessa equipe que vai cumprir a grande comissão, eu preciso ter assistência. Eu não posso ser um crente de domingo à noite. Eu não posso ser um cristão de uma vez por mês. Eu vou na Santa Ceia, quando der eu vou no culto. Não. Isso não é um compromisso como membro da equipe do reino aqui de Deus aqui na Terra. Isso não é. Eu tenho que aceitar, assumir o meu compromisso como membro. Eu preciso disso. E nas reuniões que são convocadas de ajustes com os membros, com os ministérios, com a liderança, a reunião é um tempo que se compartilha a visão, ou o propósito, ou ele é definido, ou redefinido, ou reiterado, reafirmado. Mas como é que eu vou saber se eu não participo das reuniões? Hoje não vai dar para eu ir não, gente. Faz sentido. Não faz sentido. Quando o coração do pastor é transmitido para todos os líderes, quando eles estão conectados, participando das reuniões de alinhamento. Você precisa estar. O processo de discipulado é um processo diário entre todos nós. Alguém está cuidando de mim, eu estou cuidando de alguém, isso é discipulado. E qualquer que seja a necessidade das pessoas, elas estarão sendo supridas, porque todo mundo está cuidando e sendo cuidado. E quando a gente se reunir num culto, a igreja vai estar muito mais forte, porque todas as pessoas estarão edificadas. O louvor será diferente, a palavra, os cultos serão diferentes, porque está todo mundo conectado, saudável. Agora, quais são os objetivos dos membros de uma equipe? O objetivo é cada membro, cada pessoa alcançar e influenciar a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu preciso assumir essa responsabilidade de alcançar e influenciar o maior número de pessoas possíveis. E para que esse objetivo seja alcançado, eu preciso ganhar, evangelizar pessoas. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa discipular.
você precisa ajudar alguém. Então, nosso propósito como membros da igreja é entender que todo crente é responsável diante de Deus por produzir frutos e se multiplicar. Todo crente. João 15. Leia, por favor. Olha aí. Quem está ligado na videira produz fruto. E quem produz, às vezes, é podado, corrigido. Mas quem não produz é cortado e lançado ao fogo. Todo crente, ele deve produzir frutos. Todo cristão, ele deve produzir frutos. E nós vemos que Jesus, o Senhor, está esperando de mim e de você frutos. Frutos. Nós precisamos produzir frutos. Então, quando você e eu entendermos isso, nós vamos nos envolver numa equipe. Entenda, o crescimento pessoal, ele precede o crescimento dos demais. Quando você cresce, você naturalmente fará com que as pessoas à sua volta cresçam. O fato de nós estarmos fazendo esse discipulado, isso é crescimento. E o fato de você estar crescendo, você vai puxar outras pessoas com você. É impossível as pessoas que eu lidero crescerem se eu não crescer primeiro. Só o discipulado não é suficiente para o crescimento. Para o meu crescimento, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso fazer algum curso, ler livros, eu preciso de alguma forma crescer, porque aí o meu crescimento fará com que as pessoas à minha volta cresçam também. Quando eu ajudo alguém a ter sucesso, eu tenho sucesso também. Então, entenda, as pessoas não se importam com a nossa capacidade intelectual. Elas se importam com o que a gente sente por elas, com o interesse que a gente tem nelas. A nossa capacidade intelectual, ela deve existir, devemos ter, para que a gente possa crescer e trazer outros para cima, mas as pessoas querem saber se você se importa com elas. Nós precisamos viver o que nós estamos pregando. Nós precisamos viver. Tenha bons relacionamentos na igreja. Desenvolva relacionamento entre outros líderes. Desenvolva que todos os líderes e membros da igreja entendam que fazer parte de uma família, trabalhando, unindo forças e alcançando, se multiplicando, é a vontade de Deus. Deus não vê a igreja como várias pessoas. Nossa, que igreja cheia, um monte de gente, várias pessoas, não. Deus nos enxerga como uma comunidade, como um corpo, no estilo de uma família. Por isso, Ele é Pai e a Bíblia nos fala que nós somos irmãos. Deus nos enxerga como uma família. E dentro dessa família, todos nós precisamos trabalhar para o seu crescimento. Eu creio que Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida para o crescimento do reino, e o nosso trabalho em equipe fará toda a diferença. Nós precisamos estar nos passos de Jesus. Ele trabalhou em equipe aqui na terra. Eu e você precisamos trabalhar em equipe para que o reino de Deus continue avançando e vai através de mim e através de você, através da nossa equipe, em nome de Jesus. Se você ainda não faz parte da equipe do Senhor, não da igreja A ou B, da equipe do Senhor, você precisa o mais rápido possível se unir a esse time, a essa equipe, se unir às suas forças, dons, talentos, habilidades, para juntos nós propagarmos o reino de Deus e continuarmos andando nos passos de Jesus nessa terra. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, eu tenho certeza. Deus vai nos usar. Deus abençoe e até a próxima aula.